ele é anunciado 700 anos antes do seu nascimento por Isaías. Lá no capítulo 9 de Isaías prevê ali para um povo que vivia em trevas. Ele vai dizer, olha, o povo que vivia em trevas, além do Jordão, Galileia dos gentios, viu resplandecer a luz. Gentios, viu resplandecer a luz. Jesus veio até nós. E nós podemos ver a luz de Deus, porque o Senhor veio até nós. E aqui Isaías vai dizer, olha, e é maravilhoso, irmãos, e devemos procurar entender isso, porque os galileus ali, eles eram um povo desprezado pelos judeus, assim como os samaritanos. Eles não eram bem-vindos na sociedade judaica religiosa. Mas a profecia aqui de Isaías vai dizer assim, olha, mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Está anunciando aí o nascimento de Jesus Cristo, Filho de Deus. Eles viviam em trevas, mas não, a luz virá até eles. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, a presença de Jesus Cristo ali, Jesus Cristo se revelando aos gentios ali. E nós somos luz, nós somos aqueles que por Deus somos empenhados em levar a palavra de Deus a esse povo gentil que ainda não conhece. Por isso, a palavra de Deus vai dizer que nós somos sal da terra e luz do mundo. Resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo. O povo de Deus se multiplicou, irmãos. A partir do momento do Pentecostes e anúncio do Evangelho, a igreja começou a crescer. A alegria lhe aumentaste, porque agora há presença de Jesus Cristo. Nós andávamos em trevas, mas hoje nós somos povo de Deus, e essa alegria aqui também é para nós, alegrarmos eles diante de ti, diante de Deus, diante de Jesus, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, como no dia em que Gideão venceu os midianitas. Está dizendo aqui que agora esse povo não anda mais em trevas, não anda mais em tristeza, agora eles andam na luz, eles andam em alegria. É o povo lá de Hebreus que vê ser levado tudo que tem, mas eles aceitam com alegria, porque a riqueza que os aguardam, a riqueza celestial é muito maior do que tudo que eles possam possuir aqui na terra. Por isso eles deixam levar com alegria. É a vida de Pedro, que se sente, que sai rindo, sorrindo, alegre por sentir-se digno de sofrer por causa de Cristo. É essa alegria que está falando aqui desse povo que não tinha alegria, andava em trevas, agora a luz veio até eles. Porque toda bota que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto para o fogo, servirão de combustível para o fogo. Não há mais guerra, não há mais contenda. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus vai dizer lá em Efésios que a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A paz em Cristo. A paz. Por isso que esse versículo está dizendo, porque toda bota que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de combustível ao fogo. Por quê? Porque agora a nossa luta não é contra a carne ou sangue.
dom, contra os principados e potestades nas regiões celestiais, esse mundo tenebroso. É isso, irmãos. E por que tudo isso? Por que essa alegria? Acabou a bateria. Por que toda essa alegria, irmãos? Não perca o foco da palavra de Deus. Por que toda essa alegria? O profeta vai dizer o motivo dessa alegria. E ele continua dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quem nos tem aconselhado? Quem é o Deus da nossa vida? Quem nos chama a viver com Ele na eternidade? Quem nos traz paz, até mesmo em momentos difíceis? Setecentos anos antes do nascimento de Cristo, Isaías já profetizava a vinda dele. E quando nós chegamos ali, em Isaías 53, é tremendo o que está escrito ali. Mas vamos um pouquinho mais. Quem é Jesus para você, irmãos? Será que nós o conhecemos? Não. Nós não o conhecemos na totalidade. Mas com certeza nós teremos a eternidade para conhecê-lo. Nós teremos a eternidade para agradecê-lo por tudo que Ele fez por nós. E Tomé estava junto com Ele. E lá em João 14, Tomé vai dizer: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Jesus diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem é Jesus para você? Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. É o caminho que me conduz ao Pai. Jesus é o caminho. Em João 14, Filipe vai dizer: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus lhes diz: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não tens me conhecido, irmãos, que isso não ocorra conosco há tanto tempo que nós estamos nessa caminhada. E o Senhor dizer para nós que nós não o conhecemos. Não é de todo tão triste do que ouvir dele que ele não nos conhece. Mas Jesus diz: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não tens me conhecido. Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. E Filipe está dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E aí nos leva lá a Paulo, quando Paulo está naquela dificuldade, sofrendo ali, e ele diz: Senhor, me livra disso daqui, desse espinho na carne, me livra desse agente de Satanás que está me esbofeteando a todo instante. E o Senhor diz: não, a minha graça te basta. E Filipe está dizendo: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus está oferecendo a Ele mesmo a graça de Deus ali. Você está comigo e você não me conhece. E o Senhor está dizendo para Paulo ali: olha, o meu filho lhe basta. O meu filho lhe basta. A minha graça te basta. E Jesus, a palavra de Deus vai dizer lá em Mateus 3, que o Pai testemunha a respeito dele e diz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Em Mateus 17 vai dizer, o Senhor dizendo novamente: este é o meu Filho amado em quem me comprazo, a Ele ouvi. Esse é o meu Filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer, toda a minha alegria e paz, irmãos, em Romanos 8
vai dizer lá, olha, aqueles que foram predestinados, aqueles que foram chamados, aqueles que foram justificados, aqueles que foram glorificados, mas ali quando diz que aqueles que foram predestinados para serem feitos, para serem conforme a imagem do seu Filho. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. E sendo a imagem do Filho de Deus, o Senhor terá prazer em nós. Porque é só mesmo uma vida conforme a vida do Filho de Deus para que Deus tenha prazer em nós. E conhecer a Cristo precisa andar com Ele. Saber quem é Jesus precisa andar com Ele. Porque em Mateus vai dizer assim, olha, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? O que o mundo diz ser o Filho do Homem? O mundo não conhece. O mundo vai dizer qualquer coisa. Mas o mundo quer ouvir de você, Filho de Deus, quem é Jesus? Quem é esse Cristo? Quem é esse Deus maravilhoso? Quem é esse Espírito Santo que falam que habitam dentro de vocês? Quem é? Precisamos andar com o Cristo para que nós possamos conhecê-lo mais e mais. E aí, os discípulos dizem, olha, uns dizem João Batista, outro Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas, mas vós, Jesus quer que nós o conheçamos. O Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Pai de Jesus Cristo, quer que nós o conheçamos. Porque Jesus pergunta para os seus, não importa aqueles lá de fora, é vocês que importam. O que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro vai dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus então, ele afirma, e esse afirmar aqui, irmãos, é comprovar, é confirmar, é garantir, é assegurar a Pedro que não foi carne nem sangue que revelou isso a eles. Você está dizendo, Pedro, mas quem revelou isso a vocês foi o meu Pai. Foi o meu Pai que revelou. Em João 6, Jesus olha para aqueles que o abandonaram, por não entender a sua mensagem, não o conhecer. E aí Jesus pergunta para eles, vocês também não querem ir com eles? Vocês também não querem me abandonar? Vocês também não querem seguir os seus caminhos? E aí Pedro vai dizer, Senhor, para quem nós iremos? Quem vai nos conduzir? Quem vai nos direcionar para aquilo que nós devemos fazer? Tu tens palavras da vida eterna. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Pedro confessa ali quem é Jesus Cristo. É o Filho do Deus vivo. É o Santo de Deus. Por isso Oséias vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo. E pasme, irmãos, o próprio inimigo confessa a Cristo. Em Lucas 4 nós vemos as tentações de Jesus e ali o inimigo colocando em dúvida a filiação de Cristo. Se tu és filho, se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus. Mas em Atos 19 nós vamos ver ali aqueles filhos do sacerdote, aqueles 7 filhos ali que tentam expulsar aqueles demônios ali, e o demônio fala, olha, eu conheço, eu sei quem é Jesus, eu conheço a Paulo, mas vocês. Então o inimigo conhece a Cristo e ele confessa. Sabe por quê? Porque em Lucas 28 tem um endemoniado lá, e a palavra de Deus vai dizer assim, olha, então rumaram para a terra dos Gesarenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Imagine a situação desse homem. E quando
viu a Jesus, prostrou-se diante dele. E esse prostrar não é o homem, mas aquele que estava nele, se prostrou diante de Jesus. E esse exclamando aqui e dizendo em alta voz, é sentido de indignação, de raiva, de ódio. E aí, esse demônio vai dizer: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. O demônio conhece quem é Cristo, e ele confessa quem é Cristo. E por isso, irmãos, como igreja, nós precisamos conhecer a Cristo, conhecer mais desse Cristo maravilhoso, porque quando nós falarmos de Cristo, quando nós anunciarmos a Cristo, quanto mais nós fazermos isso, falar de Cristo e anunciar a Cristo, o Espírito Santo nos constrangerá ao arrependimento, e nós devemos viver uma vida de arrependimento, porque é com essa palavra que Jesus começa o seu ministério. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Quando eu chego em Colossenses 1, ali, irmãos, no capítulo 1, no versículo 14, vai dizer que em Jesus nós temos a redenção e a remissão dos pecados. No versículo 15, Jesus é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. No versículo 16, em Jesus foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. No versículo 17, Jesus é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Nele subsiste todas as coisas. Nele subsiste todas as coisas. Não esqueçam dessa palavra, porque subsistir significa que a nossa existência só é possível devido à presença dele mesmo em nós. No versículo 18, Jesus é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele era o unigênito de Deus, por causa da cruz, ele agora é o primogênito. No versículo 19 vai dizer que em Jesus reside toda a plenitude de Deus. No versículo 20 vai dizer que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Isso é Deus fazendo através de Cristo ali na cruz, reconciliando consigo mesmo todas as coisas sobre a terra e nos céus. E no versículo 22, Jesus nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, para nos apresentar diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Esse é o Cristo que nós devemos conhecer e anunciar. Colossenses 2 vai dizer: Jesus Cristo é um mistério de Deus, e neles estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Irmãos, tinha muito mais, mas não tem mais tempo. Que Jesus continue falando aos nossos corações. Amém. E se um dia perguntarem a você: mas como que você tem certeza de tudo isso? Você vai poder dizer que o único apóstolo mencionado na Bíblia, a forma com que foi morto, foi Tiago, que Herodes fez passar a fio de espada. Mas a história, esta Bíblia, diz e anuncia todos os outros apóstolos como foram mortos. Se nós buscarmos nas histórias com relação a isso, nós vamos encontrar todos os apóstolos e a maneira com que foram mortos, a não ser João, que foi preservado por Deus. E se está fora da Bíblia, nos comprova que esse Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando perguntarem para nós, e nós dizemos para eles: olha, na Bíblia anuncia apenas a morte de Tiago, a fio de espada, mas a história, ela diz a respeito de todos os outros, a maneira com que foram mortos, porque não negaram a Cristo, não arregaram o pé. E eu vou dizer para os irmãos: homens não morrem por aquilo que ele duvida. Pensem nisso. Pensem nisso. A dúvida
nos leva à incredulidade e à desobediência. A fé nos leva à credibilidade e à consagração. Que Deus continue falando aos nossos corações. Amém. Graças a Deus.